Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, suave e profundamente, já sentindo a presença dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais, sentindo a presença da luz neste momento para nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. Vamos nos conectando com a equipe encarregada dos nossos estudos, do estudo da Casa Lucas de Assis, o mentor espiritual deste trabalho. Vamos sentindo a presença deste mentor. E vamos agradecendo por podermos estar aqui toda terça-feira, buscando conhecer um pouco mais, entender um pouco mais a doutrina e, principalmente, aplicar tudo que estamos estudando. E assim, com o coração cheio de gratidão, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos, agora na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Continuando os estudos do livro Voltei, vamos para o capítulo 15, no Templo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal, que o agrilhoam, as recapitulações expiatórias. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a elas se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa para o homem encarnado parece gritar-lhe aos ouvidos: ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que o não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve. E em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, advertindo minha filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós
avisando-me que à noite, efetivamente, solucionaria o meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e nos serviços realizados na Terra. Em pleno santuário. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, até que num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a Ouverture de la Gazza Ladra de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Que saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Que imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos assim, unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo. Na tela da memória, revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia ver-nos-emos de novo, no lar. Fitava as crianças a me sorrirem cantando. Escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo. Reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa. E perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui anunciar a impressão que me causavam, em vista do pranto a embargar-me a voz. Entretanto, notei que ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava além, na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade com o olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Nova família de serviço. Possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto. Apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo, e explicou. Aqui, Jacob, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo.
Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio. Diversos médiuns de meu conhecimento aí apareciam. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haverem aproveitado as horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Enfermos em cujo tratamento cooperara, através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam um júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem os entes queridos, ainda presos aos círculos terrestres. Dentro do meu ser vibravam incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições. E, se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo, informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares, depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo e que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Abracei os companheiros um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim eu próprio é que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. Momentos divinos. Voltando à presença de Guilom e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível. Bezerra, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos, e alçou ao Mestre Divino sentida a prece. As palavras dele caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. Rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. Tão excelsas eram as expressões de súplica que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos, e as flores do recinto, como que nimbadas de oculto esplendor, passaram a irradiar maior brilho. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor, e a claridade a derramar-se, intensificada e divina, não alarmava o coração. Pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma, que se desfaziam de leve em nossa fronte, como se obedecessem a um amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. Marta amparava-me, porque as lágrimas de ventura, embora tranquilas, me faziam vergar
abatido e trêmulo. Quando Bezerra terminou, intraduzível maravilha. Na câmara alva surgiu de repente uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Afastei-me instintivamente para a faixa que se recolhiam os companheiros de organização opaca. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno. E lembrando a hora em que a vi, carinhosa e linda, nos serviços de materialização do Pará, em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado. Quilom e os outros me fitavam com lágrimas e, contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço, nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei as minhas faltas e salientei os meus defeitos em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia, e afirmei que não devia ser examinado por amigo, e sim julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. Comovidos, talvez, pela exaltação a que me entregara, Guilom, Saião, Cirne e Schutel deixaram a posição que ocupavam, vieram ter conosco e, reerguendo a mim e Marta, emocionados, sustentaram-nos de pé nos braços desvelados e amigos. Final de capítulo. A gente vê, assim, nessa passagem, assim, a grande importância, só num parágrafo desse aqui que fala aí, tanto da origem dele em 1921, vocês lembram lá da parte inicial desse livro, e até que a gente colocou a história do Friedrich Figner. Ele veio para o Brasil por volta de 1910, 1912, né, e ele já tinha lá conhecimento do Thomas Edison, aqueles inventos, então é que ele vem e funda a Casa Edison, e ele era judeu, ele não era espírita, não era católico, ele era judeu, de família judia, né, ele era europeu. E ele, no Brasil, o primeiro local que ele foi morar foi lá no Pará, e ele havia perdido, na adolescente ainda, essa filha dele, que na verdade chama de Marta, mas era Raquel o nome dela. E ele, até então, judeu, lá no Pará, assim, mais ou menos assim, não vou dizer revoltado contra Deus, mas descrente com a vida, dizendo assim, pô, mas que vida é essa do Deus que eu fui acostumado na cultura familiar dele, religiosa, de acreditar em Deus sob a ótica do judaísmo, e até que alguém convida ele para uma sessão espírita. E ele vai, em 1921, ele vai até uma casa espírita no Pará, e lá houve, depois, durante essa sessão, né, em algum momento, a materialização, e aí teria que ser materialização mesmo, porque, olha, um homem judeu, descrente com a vida, um extremo, assim, uma angústia pela perda da filha, não vou dizer revolta contra o mundo, mas assim um vazio existencial, e que não havia naquele momento, naquela situação, prova divina de provar para ele a imortalidade da alma do que a materialização da própria filha. E houve esse fenômeno de efeitos físicos daquela sessão, em 1921, a filha dele se materializando para ele. Ali há a grande transformação dele, né? Ali ele passa a se interessar muito mais pelo espiritismo, estudar todas as obras do Kardec, todo o Pentateuco, estudar, não é só ler, né? Ele estudou profundamente, voltou para o Rio de Janeiro, e aí em São Paulo ele colocou a matriz das lojas dele, Edson, lá, e voltou para o Rio de Janeiro e tal, e aí sabia, tinha notícias
de outros espíritos, era o Bezerra de Menezes, que já havia desencarnado em 1900, né? E aí Caibar Schutel, que já tinha a obra dele, e muitos outros espíritas, no primeiro momento, lá no Eurípides Barçanufo, né? E mais adiante ele toma conhecimento da mediunidade do Chico Xavier. Ele já é um espírita já convicto, e aí ele vai conhecer o Chico Xavier, já também com sucesso empresarial, um homem já rico, bem abastado. Ele passa até a ajudar muito o Chico Xavier, porque ele tinha os filhos, os irmãos do Chico Xavier, que eram 12 irmãos, tá? Uma família muito pobre, tinha perdido a primeira mãe, né? E a segunda mãe, que depois ele teve aquele intervalo que foi criado pelaquela tia que torturava e tratava ele muito mal. E ele, então, se dedica ao espiritismo sempre com a visão no Chico Xavier, né? Então, ele fazia periodicamente visitas a Pedro Leopoldo e mantém com ele uma excelente relação. E aí, o que acontece, assim, sob o ponto de vista agora de a gente estudar essa parte aí? De novo, ele faz o comparativo dele com a luz dos outros espíritos, dos médiuns que trabalhavam com ele e que ele tinha conhecimento em consequência, né, assim, da atividade dele no mundo espírita, na Federação Espírita, e saíram aqueles que desencarnaram, aqueles que tinham luz e ele não tinha. Tudo que ele tinha feito, aquela transformação dele, ajudava, se dedicava, estudava profundamente, procurava fazer as palestras à luz do conhecimento profundo, e aí os outros com luz e ele sem luz. Ao mesmo tempo que a gente até referiu a semana passada, ele estava muito comparando o que ele tinha, que ele era naquele momento como espírito já, e os outros. Mas ele não conseguia ver aqueles que não tinham a luz. Ele não tinha essa percepção do comparativo. Ele tinha assim, o defeito humano de a gente achar que queria ter igual aos outros que têm, desde do bem material, né? As pessoas que querem inconscientemente travam uma inveja interior em relação ao que os outros têm que a gente não tem. E aí vamos trazer para a nossa situação. Assim, lá ele é recebido por todos aqueles que a gente viu na primeira fase, até o Bezerra de Menezes, outros, e até tinham outros espíritos que passaram por dificuldades de adaptação no plano espiritual, aquele homicida, aquela professora que tinha uma luz fenomenal e ele não tinha, então ele comparava essas coisas. Vamos trazer para os nossos dias, nós aqui hoje, estamos aqui estudando, nós estamos lá na Casa Lucas de Assis, lá são dezenas e dezenas de médiuns. Nós vamos desencarnar, querendo ou não. Ou vamos imaginar que eles estejam todos encarnados aqui, nenhum agênero esteja entre nós, mas a gente vai desencarnar. Alguns antes, mais ou menos depois, mas pega aí um tempo para frente, nós vamos estar lá no plano espiritual. Olha isso aí, aconteceu em 1947, 48. Bota aí um tempo para frente, nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Querendo ou não, os vínculos, eles não são desta encarnação, né? São vínculos que a gente traz do plano espiritual e também, quem sabe lá, de outras experiências encarnatórias. Não importa qual é, a gente não tem que ter assim, encarnado, desencarnado. De onde vem a nossa história? Nós podemos ter histórias só do chamado para nós, plano espiritual. Não temos encarnações juntos, né? Nós podemos ter atividades espirituais em dimensões ultralinas, até trevosas, e quem sabe lá do abismo, né? Um estava lá, estava patinando cheio de lodo na cara, passando fome, estava olhando para o lado só com o olho, que não tinha nem 2 olhos, que era simplesmente quase que uma figura ovoide, olhando para o lado, e ali a nossa convivência. Aí eu estava indo lá, soube que encarnou, não encarnou, nem importa a trajetória espiritual. E nós haveremos, em boa parte, de nos reencontrarmos lá do outro lado. Isso não tem como não acontecer, não vai haver esse interregno que vai anular essa projeção do futuro. Porque se a gente estuda, vê, percebe, e esse é o grande objetivo da obra, que a vida continua literalmente como ela é,
o filme vai continuando, vai gravando as mesmas coisas, o presente vai estar atuando no nosso futuro. E o que é o presente? É o que a gente está fazendo agora. Nós vamos desencarnar, vamos nos reencontrar. Alguns vão se reencontrar comparando a si com o passado, ou seja, psiquicamente, um olhando para o outro. Bom, eu vou me lembrar do que eu convivi, então do que eu ouvi, do que eu vi do outro, desse, daquele, e vou comparar com o momento que eu estou vendo lá no futuro. E aí vem essas questões que o Jacob passa ali. Agora, assim, enquanto que ele teve, ao mesmo tempo, de mérito, ele fica ficcionado na luz dos outros, mas está numa assembleia com Bezerra de Menezes, né? Guilom Ribeiro, Caibar Schutel. Se nós tivéssemos um emissário desses espíritos para nos esperar lá do outro lado, nós temos que elevar o nosso pensamento ao alto em gratidão de joelhos. Se tiver a chance de ter um assessor desses, ou um enviado desse de terceira ordem para nos receber. E ele estava sempre naquela. Mas por isso que ele registrou o livro, porque ele passou por todo esse drama, essas comparações, e fez o registro que gerou essa obra. Mas, inevitavelmente, um dia nós vamos ter essa graça também. Pode não ser logo na nossa partida, na nossa próxima desencarnação, ou pode ser mais adiante. Mas, muito provavelmente, nós vamos ter esse momento que é a finalização aqui do que ele diz assim, neste tribunal da consciência, quer dizer, querendo ou não, a nossa consciência clama para que, no outro lado, haja um tribunalzinho que escute as nossas faltas. A gente, quando era criança, acho que até a questão de vício religioso, a gente ouvia falar que Deus anota no seu livro, lembra aquelas coisas? Depois vai ver aquele livro para ver os nossos pecados, vão estar lá anotados. A gente ouvia essas historinhas, eu ouvia lá das tias avó lá, que diziam, e os teus pecados vão estar todos anotados, Deus vai olhar folha por folha e vai te cobrar. É uma simbologia, mas não deixa de ter razão, e é assim que se dá. Alguns contam espíritos quando desencarnam e que passam um filme muito rápido, por isso a benevolência do momento do moribundo, aquele que está algumas horas, alguns dias, algumas semanas, convalescendo e muitas vezes vai desencarnando aos poucos, passa aquele filme todo para que o espírito tenha a condição de organizar os seus méritos, as suas virtudes e as suas faltas, e os pontos necessários de se auto-perdoar e perdoar a quem te tenha ofendido. Por isso que, muitas vezes, até aquele momento do desencarne, que vai levar algumas horas, alguns dias, a presença, muitas vezes, da discordância da sua vida, do familiar, uma situação ao qual ele esteja ligado, liberta muito, tira muito peso daquele espírito se ele tiver a chance de realizar o perdão, pedir o perdão. Ele tem que descer, pedir perdão para alguém que ele possa ter ofendido, e assim sucessivamente. E isso vai se dar, que a gente vê assim, de quantos relatos de desencarnados que dizem que passa esse filme e que ficam quase que desesperados em que passe o filme e consiga metabolizar aquela situação enquanto encarnado. E quando chega lá do outro lado, parece que perdeu o fio da meada, aquela coisa, não é mais aqui que eu tenho que sentir isso. E esse vazio, olha ele que era ele, com os seus erros, e todos nós temos os nossos erros, que ele estava se desesperando a cada vez que aquela luz que ele via dos outros, era o inconsciente dele, sabia por que não tinha luz, sabia por que não irradiava aquela luz ao qual ele via dos outros. E tinham alguns fatores que ele segurava para ele enquanto encarnado, e que colocava a máscara, a persona, aquela máscara que ele utilizava,
e que parecia não ser visível, e não era, aos encarnados, e só aparecia aquele homem bom, e tinha boas intenções, e praticava o bem, e praticava, mas tinha algumas situações interiores que ele guardava para si, e que algumas ele alimentou com algum determinado orgulho, alguma vaidade, em outras situações, e também situações anteriores ao período esse de transformação dele, que ele passa a ter uma vida diferente a partir de 1921, não foi de graça, que ele colocou ali a data, o ano, que é o marco, seria ali para ele a estrada de Damasco dele, aquela transformação, mas não apagou os seus erros, e durante essa trajetória ele também foi cometendo outros deslizes que ele achava de menor importância, porque ele achava que estava sendo compensado, porque ele se dedicava, ele fazia o bem, ele estudou, ele multiplicou, fez, tanto é que tem todos esses méritos que foi recebido por uma equipe espiritual num quilate de Bezerra de Menezes, mas a consciência dele, a lei de Deus, a lei da perfeição, acusava, como acusa qualquer um de nós. Se nós tivermos a chance de procurar, antes desse momento do desenlace nosso, que vai acontecer de novo, não sabemos quando, mas de fazer esse reexame nosso, dos nossos equívocos cometidos, e procurar catalogar coisas que não precisamos contar para ninguém. Se for para escrever, escreve até de uma forma que nem vai, ninguém tem que ler, nenhum outro encarnado tem que ler. Mas nós, interiormente, sabemos assim, o que eu fiz de errado na minha existência, que eu possa ter prejudicado alguém, e que foi um ponto negativo. E isso vem na nossa consciência. Vem, porque tem coisas que a gente se lembra, tem coisas, não lembrar, com 16 anos, com 19, com 20 e poucos, com isso. Períodos fundamentais que a gente cometeu deslize e que não saíram da nossa memória. Isso vai passar naquele filme. E por que não tentar, durante a encarnação, já chegar lá do outro lado mais saneada essa situação e não ser transformado num inferno de consciência? E quando nós chegarmos lá do outro lado, que porventura tem coisas que nós realmente nem devemos, durante a encarnação, transformar numa evolução, que muitas vezes o outro lado não tem a mesma compreensão de estar preparado para esse perdão, mas o auto-perdão, já sentindo os efeitos do equívoco cometido durante a encarnação, ao chegarmos lá, os espíritos nós não temos como fugir. A nossa consciência ela é plenamente captada por esses espíritos superiores, não precisa nem falar. Eles sabem, mas sabem que, fraternalmente, a lei do perdão é a lei da evolução, é a lei da vida, é a lei de Deus. E já a providência interior de querer sanear aquele erro cometido, ou se está lá no céu e inferno, erro, o arrependimento, já colocar na sua listinha mental, olha, errei em tal ponto com tal pessoa, se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito isso, se eu pudesse dizer para o fulano, perdão. Tem coisas que, se durante a encarnação a gente vai cavocar lá do passado e tentar reaproximar pelo perdão, provoca uma ferida. Mas melhor seria já trabalhar no campo espiritual, promover a acomodação psíquica com o amigo espiritual dessa pessoa envolvida e procurar aí lutar, é uma luta interior de não repetir nem perto um erro desse cometido no passado. Vamos dar exemplos, senão é difícil para não vai falar assim, tem pessoas que cometeram deslizes, tem um crime, né? E aí vai lá, que não tem mais oportunidade de reparação, e se fosse dizer, teria o aspecto social e tudo, da evolução sob o ponto de vista familiar, social, mas
não vai fugir do tribunal do crime da consciência. Uma traição a um amigo, ou uma traição a um matrimônio, ou uma situação que já ocorreu no passado, vai estar agora abrindo essa ferida agora? Não vou repetir tal coisa, mas eu gostaria de lá adiante já preparar, porque vai ter um dia de reencontro lá do outro lado, que este fato vai ser retirado o véu e este público, olha o que ele fez, toda aquela angústia dele foi de ele ter a vontade de, publicamente, a todos aqueles, ele externar os seus erros cometidos no passado recente, na última encarnação. Isso é uma coisa impressionante, mas é uma coisa que nenhum de nós vai escapar. Pode escapar sob um ponto de vista de estar tão atormentado do outro lado que reencarna novamente para dormir a consciência e vai acumular lá para diante. Mas vai encontrar os seus erros. Isso que eu ia falar, que esse processo interior é tão importante, bem por isso que tu falou, pode ficar no mundo espiritual e a gente volta com aquela melancolia, com aquela culpa, aquela sensação de culpa, de consciência culpada, que até abre as portas para a obsessão, né? Porque os obsessores, eles pegam pela culpa. Quando a culpa é tão profunda, vai ter um transtorno obsessivo e até autista. Tá? Tão profunda, não pode se ver no espelho. O autista de amigo não quer se ver no espelho. Né? Não pode nem se ver. Tem medo até da própria encarnação, porque a culpa é profunda. E não conseguiu nem trabalhar isso. Um dia vai lá adiante, vai abrindo lá. Porque não adianta, a lei da vida é essa. E então, a representação do simbolismo, da coisa, é essa essência. É difícil, até para um espírita. Vai estudar isso sob a luz, ele acha assim, é aquela coisa, é Jesus, é Francisco de Assis, o irmão Jacó, ali é a lei está ali, ele fala, e tem outras obras, se a gente for ler, o que aliviou todas, até eu já li os livros da Umbanda, aqueles livros do Saraceni, aqueles, o Cavaleiro Estrela da Guia, lá, aqueles lá, que davam aquela situação que eles iam rememorando lá da época da escravatura, ele dizia assim, aquele senhor do engenho que torturava seus escravos, que fazia isso, fazia aquilo, intrigas, tanto da política, no ramo familiar, social, e aí o tormento que o espírito chega em algum momento que ele tem um pouco de consciência de externar. Eu quero abrir a minha vida agora aqui para vocês, mas vai ter que estar consolidado alguma situação de sentir o alívio, mas a certeza de que aquilo vai crescer espiritualmente. E vai ter compreensão do outro lado. Nós não temos, durante a encarnação, a condição de abrir todas as coisas. Não temos, porque a ruptura, porque o nosso meio espiritual não está preparado por isso. E aí, quando fala assim, tem o lado obsessivo, né? E vai ter assim, o adversário do outro, do terceiro, e a tendência até de parte das pessoas que vão assistir a isso é de convocar está querendo ser o santinho, aí vai convocar os obsessores, diz, eu já vi pessoas querendo dar assim o jogo da verdade, sabe aquela coisa de querer dizer tudo para tudo, achando que está sendo sincero, mas o meio não é sincero. O meio não está na mesma vibração. E ele, nesse ambiente ali, estamos todos na mesma vibração, a vibração do perdão, auto-perdão. Compreender as falhas humanas. Então, estava num ambiente espiritual de elevação, de sintonia da catarse que cada um vai passar. Então, é a mesma coisa assim, está lá na terapia que está sendo feita com o psiquiatra, o terapeuta, psicólogo, seja que for, vai dizer coisa para ele, é o profissional ouvindo. Agora, imagina aquilo ali ser ouvido com todas as pessoas envolvidas com a história que está sendo contada. Não vai ser compreendida, entendeu? Então, isso, o que fica para nós? Que não dá para desenvolver muito aqui agora, mas assim fica a mensagem. Procurar, e é individual isso. Procurar já organizar durante essa encarnação, dá tempo, cada um tem tempo para isso. Né? Nós vamos ter algum tempo
para fazer isso, ajuda espiritual começar a pegar fato por fato. O que na primeira infância me marca que eu... Aí não diz, é tão inocente. Alguma coisa que pensou que não deveria pensar, ou compactuou, ou que foi omisso, né? Que foi pequeno naquele momento, que possa ter prejudicado indiretamente. Pensa. Provavelmente não vai ter muita coisa, porque até não vai se lembrar e até não é marcante, porque não tem a consciência do erro, mas já tem a adolescência, e aí vai indo. O que eu fiz que eu podia não ter feito, que eu não... Me faltou caráter naquele momento, isso foi uma mentira, foi uma fofoca, eu prejudiquei esse, eu desejei isso, e eu cheguei a fazer tal coisa. E aí vai colocando. Quando chega já na idade adulta, vai ter as fases, e a gente vai vendo o quanto que os erros nossos cometidos, eles vão sendo, tem no campo moral, vai ter no campo isso, campo aquilo, e tal, afetivo, da traição disso, traição daquilo, da falta de sensibilidade para ter, né, conduzido tal situação, as omissões também, que não deve, a gente deve catalogar também isso, porque não é por ação só, mas por omissão, e assim sucessivamente. Quando tiver já a lista mais ou menos pronta, vai vendo assim, o que aqui eu posso reparar, tem coisa que dá para limpar durante a encarnação, reparar, mas a gente se sentir maduro, de repente, em relação a alguns assuntos, pode, durante a encarnação, também resolver, mas há situações, como eu já disse, que vão abrir feridas, não é negócio. Toca para lá e pede ajuda nas orações, manda luz para essa pessoa e pega o plano espiritual, assim, eu sei que isso um dia eu vou ter que abrir, e vou ter que dizer isso, dizer aquilo, e assim sucessivamente. Esse é o grande aprendizado desses momentos, e isso não tem como fugir. Podemos colocar uma pedra em cima, um dia essa pedra vai ser retirada e vai ter que ser externada. Podemos transformar isso numa fuga momentânea? Podemos, né? Livre-arbítrio. O espírito também tem livre-arbítrio. Podia o irmão Jacob não estar nesse ambiente, não ter ido todos esses convites, né? Não quero nada, eu vou aceitar os meus defeitos, né? E você é o que eu sou mesmo, vou continuar aqui do lado, daqui a pouco ele já está se alinhando inconscientemente com outras entidades, já estava numa outra vibração. Mas não, a proposta dele foi outra, e de colocar de uma forma sistemática e persistente a questão da luz. Vejam só que ele vai, fica, e agora chega um momento que ele é julgado na qualidade de réu, quer dizer, colocando para todo mundo as coisas que o atormentaram. Eu acho que é isso que vale esse encontro de hoje, e a gente refletir sobre essas coisas. Se não é para refletir essas coisas, quem sabe aí também vale pelo conhecimento geral, mas que é uma situação que nós estamos atrelados a ela. Tá, Chico, pessoal? Será que não valeria a gente fazer, ao invés dessa retrospectiva dos anos 60, 50, etc., fazer uma retrospectiva que eu acho interessante que os filósofos sugerem, antes de dormir, pensar o que eu fiz bem e o que eu podia melhorar. Eu acho que isso traz menos culpa e traz mais para a realidade de hoje. Que tu te arrepender de uma bobagem que tu fez, ou uma bobagem grande ou pequena na adolescência, talvez não ajude muito, mas o hoje vai. Mas essa situação, o Santo Agostinho pregava isso, inclusive ele comenta isso na a resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ele diz, eu, quando era encarnado, durante a noite, antes de dormir, pensava onde a minha consciência me acusou, onde eu podia ter sido melhor, onde eu talvez não tenha praticado o bem de uma forma tão virtuosa como deveria ser, ou assim sucessivamente. O Santo Agostinho dá isso, e até o Espírito da Verdade vai fazer uns comentários, e depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também essa questão é abordada. Lógico que isso tem muito maior importância. O que eu quis dizer é assim, nós chegando a essa fase nossa da encarnação, a gente não foi, anos atrás, o que somos hoje. Então, a gente não fez esse reexame no dia a dia, anos para trás.
O que eu digo assim é pegar fases da nossa existência aqui encarnada, enquanto estivermos encarnados, e já na consciência, no pensamento, saber que do outro lado tenho que reparar tais coisas. Vai ficar muito mais fácil, muito, muito mais fácil. Vai aliviar muito mais, porque o que possa atormentar a gente lá do outro lado já vai estar na nossa memória presente lá como espírito, de achar assim, sei, quando a gente estiver diante de um amigo espiritual, que coisa boa, tá lá quando, se a gente for lá, né, recepcionado num hospital, numa área de recuperação, e ter algum espírito, e basta olhar para o espírito, se a gente sentir uma atração psíquica, uma leveza espiritual, é um amigo espiritual. Sente, do outro lado, olhar para um espírito e sentir repulsa e sentir uma situação densa, não é um espírito de cima. Então, essas coisas a gente tem que dizer, porque na hora do desencarne também tem, então, tu vai, segue os conselhos do outro lado, tem conselho que não é para seguir. Mas como é que eu vou saber? Percebe o semblante do espírito que está falando contigo, se é de leveza, segue esse caminho. Se é um que gera temor, que gera uma repulsa, não é de cima, é de baixo. E pode ter os de baixo, sim, querendo nos levar, nos cobrar, e assim sucessivamente. Mas os da luz não vão estar? Vão estar, mas nós não vamos estar enxergando. E aí, nesse momento de dúvida, eleva o pensamento para o alto e diz assim, sei que sou devedor de diversas coisas que no momento oportuno quero me referir. Nesse momento, peço ajuda a Jesus, em nome de Jesus, que possa alguém agora estar aqui me acolhendo. Neste momento, quando for fervoroso esse pedido, esses espíritos do alto vão se aproximar, não que eles não estivessem ali, nós vamos enxergá-los, percebê-los. Entendeu? Então, acho que é isso. Claro que o assunto é bem mais amplo e a gente vai sempre procurar pegar um prisma em relação à vida como ela é, sob o ponto de vista espiritual, à luz do Evangelho de Jesus. Nós vamos levar, então, nosso pensamento ao alto e agradecer mais uma vez, mais uma semana de estudos, de reflexão, agradecer aos espíritos superiores que sempre nos inspiram, que nos levam a essa grande reflexão. Mais do que isso, agradecer a todos aqueles que passam essas obras, essa literatura, sobre uma realidade do plano espiritual que muitos no passado não tiveram essa chance, ao qual cada um de nós tem de melhor refletir e melhor saber como agir para atingir os objetivos da benevolência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.